A Rádio da Família apresenta Gente de Fé. E se eu tivesse a mesma fé? O seu encontro diário com os santos e santas da Bíblia. Gente como a gente, que experimentou Deus no chão da sua vida e se deixou conduzir por Ele. E se eu tivesse fé? Gente de Fé. Apresentação, professor Amarildo Magalhães. O mundo moraria ao meu redor. A você, meu irmão e minha irmã, sintonizado nas ondas da Rádio Guadalupe, eu desejo que a graça, a paz e a misericórdia do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Sara e de Agar, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos profetas, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Maria, a graça do Espírito Santo Consolador, que cuida de nós, como uma mãe cuida dos seus filhos, esteja com você. Neste dia 26 de abril, em nossa caminhada pelas páginas da história da nossa salvação, relatada nas linhas, nas trajetórias, nos discursos e nas muitas narrativas da Sagrada Escritura, nos encontramos com Segundo, companheiro de viagem de Paulo. Segundo foi companheiro de Paulo no trajeto final da segunda viagem missionária, desde a Grécia até a Síria. O livro dos Atos dos Apóstolos informa o seguinte: depois que soube da conspiração dos judeus contra sua vida, Paulo tomou a decisão de voltar para a Macedônia. Foram seus companheiros de viagem Sópatras, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e ainda Tíquico e Trófimo, da Ásia. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 3 a 4. É só isso que sabemos de Segundo. Era de Tessalônica. Os outros companheiros, Sópatros, Aristarco, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo, aparecem em outros lugares dos escritos do Novo Testamento. Mas este Segundo aparece só aqui. Não sabemos quem ele era. Mesmo assim, sabemos uma coisa muito importante. Ele era companheiro de viagem de Paulo. Era um dos seus companheiros de equipe missionária. Era pessoa de muita confiança, que não tinha medo de riscos, pois a viagem era perigosa. Perigosa por quê? Porque em Éfeso houve uma conspiração contra Paulo da parte dos judeus. É que Paulo estava levando para Jerusalém uma grande soma de dinheiro, fruto da coleta feita entre as comunidades da Grécia para os pobres de Jerusalém. Por isso, o grupo teve que armar um esquema de proteção. Eles se dividiram em 2 grupos para confundir os perseguidores. Diz a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 3 a 6, que houve uma conspiração de judeus contra Paulo pouco antes do seu embarque para a Síria. Estes seguiam à frente e nos aguardaram em Troade. Quanto a nós, deixamos Filipos por mar, após os dias dos pães sem fermento. 5 dias depois, fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 1 semana. Segundo fazia parte desse grupo. O nome Segundo provavelmente se refere ao fato dele ter sido um escravo. Escravo não recebia nome, recebia um número. Entre os cristãos, Segundo deixou de ser um número e passou a ser um irmão, acolhido na comunidade pelos irmãos e irmãs. Que este nosso encontro com Segundo, nosso irmão da Bíblia, nos aproxime cada vez mais do Deus da Aliança. Ouvi dizer que tens um coração de pai. Ouvi dizer que contas meus cabelos um por um.
Ouvi dizer que até pardais são importantes aos teus olhos, que até te importas com a flor que ninguém viu. Ouvi dizer que o que mais gostas é de ser meu pai. Ouvi dizer que tens um coração de pai. Ouvi dizer que contas meus cabelos um por um. Ouvi dizer que até pardais são importantes aos teus olhos, que até te importas com a flor que ninguém viu. Ouvi dizer que o que mais gostas é de ser Deus Pai. Foi por ter fé que tornou-se pai de multidão. Você ouviu Gente de Fé, os santos e santas da Bíblia presentes em cada dia do ano. Apresentação: Professor Amarildo Magalhães, com base na obra de Frei Carlos Mesters e Francisco Orofino. Gente de Fé.